Bom dia, amada igreja, graça e paz, mais uma vez nesta manhã. Nós vamos trabalhar nesta manhã assunto sobre graça especial. E eu separei o texto de Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo de 8 ao versículo 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obra, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, de quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A graça especial é um termo cheio de significado em nossa cultura. Teologicamente, seu significado mais conhecido é favor imerecido. Se eu for fazer uma pergunta para vocês que é graça, vocês vão dizer que é favor imerecido. Mas os dicionários e livros teológicos, normalmente, vão nos trazer a clássica distinção de graça comum e graça especial. A graça comum é aquela que atinge toda a raça humana, e a graça especial é aquela que atinge apenas alguns. A primeira é a manifestação da bondade e misericórdia de Deus sobre a criação em geral, sobre os ímpios e sobre os salvos. A segunda é debaixo da graça comum que enxergamos o cuidado e a providência de Deus sobre toda a criação. Mas interessante aqui entretanto, é a graça especial, que é a manifestação da graça pelo qual Deus salva os pecadores. Essa graça não tem o caráter universal da graça comum. A graça especial é meio usado por Deus para a salvação da sua igreja, dos seus eleitos, como o caso de Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 8, relata esse texto. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. A graça que Noé recebeu é a condição primeira da sua salvação, e não o contrário. No livro de Atos, Lucas ele menciona que aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Está em Atos, capítulo 18, versículo 27. E Gálatas, capítulo 1, versículo 15, também ele confirma essa graça que Lucas fala. Gálatas 1,15 diz assim: quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, ele me chamou pela sua graça. Então, está dizendo que a graça vem de Deus. A graça é que nos separa para a obra do Senhor. Deus nos separou pela sua infinita graça. É pela graça que os crentes são justificados. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, Paulo ele mostra isso. Romanos 3, 24, ele diz assim, 3, 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados pela graça em Cristo Jesus. Deus nos justifica pela sua graça. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai dizer que nós somos todos condenados no tribunal de Deus. Que pela lei nós somos condenados. Não há um justo sequer. Paulo ele vai, no capítulo de 1 a 3, vai mencionar lá o Salmo 14, que não há um justo sequer. Que pela lei nós estamos todos condenados no tribunal do Senhor. Mas aqui Paulo está mostrando a tua graça. E Paulo também vai explicar em Romanos 4 que Abraão recebeu a promessa da herança da terra pela fé, segundo a graça. No capítulo 4 de Romanos, do capítulo 13 a 17, eu quero ler porque é muito interessante quando essa é a base da nossa doutrina. Graça e justificação. E é bom entendermos esse sentido de graça e justificação,
Romanos capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17, diz assim, Romanos 4, 13 e 17, assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça de Deus. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente os que estão no regime da lei, mas também o que está é da fé que teve Abraão. Porque Abraão e pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Paulo explica que Abraão foi justificado pela graça de Deus e que a Escritura prenuncia o Evangelho a Abraão. Está lá em Gálatas 3, versículo 8. A eleição é segundo a graça. Romanos capítulo 12, versículo 6. E tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a proporção da fé. Então, amado, a eleição é segundo a graça, e é pela graça que o crente exerce o seu ministério. A graça nos impulsiona a servir ao Senhor. A graça nos leva a servir ao Deus, como diz lá em Efésios 2, de 8 a 10, nós acabamos de ler. Deus nos preparou para a sua obra. Nós só vamos executar a obra do Senhor mediante a graça de Deus. E essa graça que nós temos é que nos impulsiona a servir ao Senhor de maneira totalmente graciosa, de maneira totalmente feliz diante do Senhor. Não há nada positivo que o crente faça que não seja movido pela graça de Deus, operando em sua vida. Somos dependentes da graça em tudo. Um exemplo bíblico nós temos aqui é o exemplo do apóstolo Paulo. Quando Paulo ele pede ao Senhor para tirar o espinho da carne, esse espinho que incomoda muito a ele, e ele pede 3 vezes e o Senhor não responde, até que o Senhor responde e diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. O salmista Davi também ele relata essa graça do Senhor. No Salmo 63, diz assim, do versículo de 1 ao versículo 3: Ó Deus, tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida e meus lábios te louvam. Amado, o salmista Davi, nesse contexto dele, Salmo 63, ele foi expulso do seu castelo pelo seu filho Absalão. Ele teve que sair correndo, e todos aqueles seus amigos, seus familiares próximos a ele foram juntos e foram parados no deserto. Esse maravilhoso Salmo 63, um belíssimo cântico de Davi, ele vai dizer que a graça do Senhor é melhor do que a vida, que a graça do Senhor é melhor do que o castelo, que a graça do Senhor é melhor do que aquele tesouro, aquele trono real. Somente Davi entendia que viver debaixo da graça de Deus era o suficiente para ele. E viver debaixo da graça de Deus é suficiente para mim e para você. Portanto, a graça salvadora é também a graça que nos move para o trabalho e para a efetivação do chamado cristão. Se você fala que vive pela graça de Deus, então você serve ao Senhor. Você tem o prazer de servir ao Senhor. Porque a graça de Deus, nos efetiva, nos mostra que nós somos chamados de cristão. Sem a graça especial de Deus, não haveria sequer um chamado de cristão para a salvação. Porque a graça especial de Deus é a graça salvadora. Onde o Paulo está dizendo, em Efésios capítulo 2, logo no versículo 1, éramos mortos em delito e pecado, mas Deus nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Quem éramos?
que éramos nós, antes da graça, mortos. Depois da graça, somos salvos, temos vida em Cristo Jesus. Quero concluir nesta manhã dizendo que nós cristãos, nós vivemos pela graça do Senhor. A nossa salvação é pela graça do Senhor. A minha, a sua vida é também pela graça do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Amém.